Então vamos lá para a primeira gravação, o primeiro episódio, Daily Log, que vai ser o nome desse esse conteúdo que eu vou criar aqui todos os dias, durante esses próximos dias. Ainda não tenho tempo definido, mas no mínimo serão 30 dias, tá? No mínimo serão esses 30 dias. Então o assunto de hoje que eu quero debater com vocês, que eu quero falar com vocês, é sobre travas criativas, tá? Impedimentos criativos. Então muitas vezes a gente tem umas paradas, tem dias que a gente não consegue criar, que a gente não consegue desenvolver muito bem nossa criatividade, que a gente não consegue pensar em histórias, não consegue pensar em jogos, não consegue pensar em nada, tá? E aquele dia fica um dia entediante, às vezes a gente precisa, sei lá, criar uma história naquele dia pro jogo, porque tem um prazo a ser entregue, a gente precisa muitas vezes gerar um conteúdo, a gente precisa ter nosso compromisso, né, de entregar aquilo. Então, muitas vezes a gente se sente muito travado e a gente não consegue pensar, não consegue criar, não consegue ter esse ponto de criatividade. E isso é bem normal. Primeiramente, isso é bem normal, tá, pessoal? Vocês vão ter dias que vocês vão ser mais produtivos nesse sentido, vão ter dias que vocês vão ser menos produtivos nesse sentido, e isso é completamente normal. Todos nós passamos por isso. Agora, a diferença é o que você faz com isso. Então, eu aconselho vocês dois caminhos, tá? Dois caminhos. O primeiro caminho é não ficar se culpando e deixar rolar. Então, não tentar forçar muito. Tenta forçar um pouco, lógico. Você tem que tentar forçar essas ideias a virem, a sua criatividade, os seus pensamentos, o que você precisar fazer. Tenta forçar um pouco. Quando você vê que está no limite, que não consegue mesmo, que está muito difícil, relaxa, deixa pra lá. Para um momento, descansa, deixa para outro momento, foca em outra coisa, que muitas vezes isso vai te ajudar, tá? Então, aceite o momento que você está sem criatividade, aceite o momento que você está um pouco mais sem ideias, um pouco mais, que isso está sendo um pouco mais difícil para você. Aceite esse momento e deixa passar, deixa aí, tá? Então, isso é muito importante para a gente que trabalha com uma área que é meio exatas, é meio sistemas, né? Tecnologia, meio exata e meio artística, onde a gente tem que desenvolver história, desenhos e essas outras questões, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto é talvez você deixa rolar, deixa esse momento passar, não fica tentando forçar muito. Muitas vezes isso só vai prejudicar, tá? E o segundo ponto, uma segunda dica que eu dou para vocês, que vocês podem tomar de ação, é mudar de local, mudar o ambiente. Isso é muito legal, muito importante quando vocês estão criando, tá? Então, vamos supor, você está tentando escrever uma história no computador, no seu programa lá de editor de textos. Você está tentando criar essa história e essa história não vem, você não consegue ter ideia. Muda um pouco, muda um pouco. Vai lá e pega um caderno, pega um lápis, caderno e começa a escrever. Tenta por essa maneira. Ou pega um quadro branco com giz, alguma coisa assim diferente que você possa utilizar para você não estar no mesmo ambiente que você estava. Você estava de frente com o computador, então muda. Se você está de frente com uma folha de papel, muda para o computador. Dá uma variada nesse ambiente. E eu não falo isso só para você estar escrevendo uma história. Talvez mudar de um lápis para caneta já faça uma diferença enorme no seu cérebro. Que ele consiga tirar um pouco desse peso, deixar um pouco mais leve essa atividade. Talvez você está sentado numa cadeira, senta no chão,
deita na cama para escrever essa história, senta no chão. Se está muito preso em casa, vai num parque, vai na rua, faz alguma coisa nesse sentido para que você consiga desenvolver essa ideia. Então, muda o ambiente, muda a música que você está ouvindo, muda algumas coisas que você vai ver que isso vai ajudar muito a destravar. E faça com leveza, faça essa mudança com que você sentir vontade de mudar e tenha leveza. Saiba que tem dias que a gente tá mesmo com dificuldade para criar, que tá mesmo sem criatividade, sem ideias, e isso é normal, tá? Isso é bem normal. Então, o meu conselho é esse para vocês. E um conselho bônus aqui é aproveite o tempo também para pesquisar, tá, pessoal? Muitas vezes, vocês pesquisando, vocês conseguem encontrar coisas que possam te ajudar. Por exemplo, você não está conseguindo criar uma história, pesquisa filmes sobre aquela temática que você quer criar e dê uma olhada nas histórias deles. Muitas vezes isso destrava, tá? Vocês estão com dificuldade para ter uma ideia de personagem, dê uma olhada nos outros personagens de jogos parecidos ou diferentes. Usem aquelas ideias de referências que vocês tiveram, ah, de como buscar referências por temas, por jogos, todas essas referências, e utilizem dela para poder ter as ideias, tá bom? Para desenvolver essa criatividade e para tentar conseguir fazer a sua tarefa. Lembre-se, não force muito, tente entregar. Então, se for preciso realmente entregar aquilo lá, mude de ambiente, faça pesquisa, e se mesmo assim não der certo, use a técnica de copiar, edite algumas coisas, entrega do jeito que é possível e depois melhora, tá? Entrega do jeito que é possível, depois melhora. Beleza? Então essa é a dica de hoje. Eu quero os comentários de vocês, tá? Então eu fico esperando aqui os comentários de vocês. Aguardo o que vocês querem falar, o que vocês acharam desse conteúdo, acharam dessa forma de passar esse conteúdo para vocês. Então eu quero saber de vocês, tá bom? Então deixem os comentários aí embaixo, deem um like se vocês curtiram esse conteúdo, dêem um dislike se vocês não curtiram assim, não acham que isso aqui vai ser produtivo, dêem um dislike, comentem o que vocês acharam, comentem as técnicas que vocês têm, o que acharam dessas técnicas, se já utilizaram. E vamos dar um start nesse jogo, beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Vamos dar um start nesse jogo.